de Sabedoria, com Pastor Rodrigo. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Olá, amigos e amigas, estamos mais uma vez chegando até você com o programa Chaves de Sabedoria. Pequenas chaves abrem cofres com grandes tesouros. Quem sabe por trás da chave de hoje esteja uma instrução fundamental para enriquecer grandemente a sua vida. Temos dito que quando você pede a Deus um milagre, Ele sempre lhe responderá com um ensinamento. Quem sabe então seja neste dia. Qual a chave de sabedoria de hoje? Hoje iremos falar sobre a importância de saber ouvir. Você sabe ouvir os outros? A maioria das pessoas pensa que sim, que sabe. Aliás, há um pensamento que diz que, em geral, as pessoas sofrem 3 tipos de desilusão. A primeira, quando descobrem que não sabem dirigir tão bem. A segunda, quando descobrem que não possuem um senso de humor tão bom. E a terceira, quando descobrem que não sabem ouvir. Não sei se este é o seu caso, mas a maioria das pessoas se engana quando pensa que sabe ouvir. As pessoas geralmente confundem ouvir com escutar. Ouvir e escutar, queridos, são coisas muito diferentes. Há uma história, inclusive, que exemplifica muito bem pra gente a diferença entre uma coisa e outra, entre ouvir e escutar. Conta-se que 2 sujeitos do interior estavam caçando na floresta, quando de repente um deles caiu no chão, virou os olhos e pareceu não conseguir mais respirar. O seu amigo rapidamente pegou o celular e discou para o serviço de emergência. Nervoso, ele avisou a pessoa que o atendia, dizendo: olha, Buda morreu. O que eu faço? A atendente, com uma voz tranquila e suave, respondeu: você só precisa se acalmar, fique calmo, eu vou ajudar. Primeiro, certifique-se de que ele está morto. Então, durante alguns segundos, não se ouviu nada do outro lado da linha. Tudo ficou quieto, até que a atendente escutou o som de um tiro. Aí o homem voltou a falar dizendo: tudo bem, o que a gente faz agora? O homem havia sacado a arma e matado o companheiro. Isto sugere para nós a diferença que há entre ouvir e escutar. O caçador escutou, sem dúvida, o que a atendente disse. E tecnicamente falando, certificou-se de que o seu companheiro de caçada estivesse morto. Mas, se ele tivesse ouvido o que ela falou, com certeza ele não teria atirado no parceiro. Escutar não é o mesmo que ouvir. Muitas vezes podemos ser peritos em escutar o que as pessoas dizem, sem realmente ouvir aquilo que está sendo comunicado. Mas, como no exemplo da história, quando escutamos, sem de fato ouvir, os nossos relacionamentos, de uma forma geral, de uma maneira geral, estão fadados ao sofrimento. Principalmente aqueles relacionamentos mais íntimos. Eu quero, portanto, falar sobre a importância de ouvirmos de verdade as pessoas. O poder que há em ouvirmos as pessoas que nos rodeiam. A primeira coisa que precisamos saber é que ouvir não é algo natural para a maioria de nós. Ouvir não é algo voluntário ou espontâneo. Certa vez eu li a respeito de um estudo segundo o qual escutamos metade daquilo que nos é dito, ouvimos metade do que escutamos, entendemos metade do que ouvimos, acreditamos em metade do que entendemos e nos lembramos da metade das coisas em que acreditamos. É um princípio, um estudo feito chegou a esta conclusão. Agora, se nos dispusermos a aplicar este princípio sobre, digamos, uma jornada diária de trabalho de 8 horas, veja só como ele pode ser traduzido. Se você passa metade do dia de trabalho, cerca aí de 4 horas, envolvido em atividades que exigem sua atenção em relação a outras pessoas, significa que você escuta aproximadamente 2 horas do que elas dizem. Na prática, ouve mais ou menos 1 hora, entende apenas 30 minutos do que ouviu,
acredita em apenas 15 minutos e se lembra de não mais do que 8 minutos de tudo que disseram. Com relação à família, né, a casa da gente, se você passa, digamos, 2 horas envolvido em atividades que exigem sua atenção em relação às pessoas, na sua casa, sua esposa ou seus filhos, 2 horas, isso quer dizer que, em tese, você escuta aproximadamente 1 hora do que sua esposa ou seus filhos dizem, ouve mais ou menos meia hora, entende apenas 15 minutos do que ouviu, acredita em apenas 8 minutos e se lembra de não mais do que apenas 4 minutos de tudo que disseram. Trata-se de um índice realmente muito baixo, que demonstra, no mínimo, 2 coisas. Primeira, que nós não somos, por natureza, bons ouvintes. Não é natural ou fácil para nós pararmos para ouvir os outros. E, em segundo lugar, demonstra que só será possível nos tornarmos bons ouvintes se empregarmos um esforço consciente nesse sentido. Todos precisamos crescer em ouvir os outros. E isto exigirá da nossa parte um esforço consciente. Querido, quais as vantagens de se aprender a ouvir? O que, afinal, eu ganho ao desenvolver a habilidade de ouvir? Primeira vantagem, ouvir é a melhor maneira de se aprender. Deus nos fez com uma boca e 2 orelhas. Não é por acaso isto. Isto nos sugere algo. Quando nós deixamos de ouvir, nós bloqueamos uma parte considerável de nosso potencial para o aprendizado. É provável que você já tenha ouvido a seguinte afirmação: só acredito vendo. Pois bem, querido, o mesmo vale para o que ouvimos. Você só aprende aquilo que você ouve. Eu li uma frase outro dia muito interessante. A pessoa escreveu: toda manhã procuro me lembrar do seguinte: nada do que eu disser hoje me ajudará a aprender coisa alguma. Portanto, se quero aprender, só posso fazer isto ouvindo. Se você quer aprender, precisa ouvir. A melhor maneira, e por que talvez não dizer a única maneira, uma das únicas maneiras de se aprender é ouvindo, é parando para ouvir. Segunda vantagem, saber ouvir pode impedir que os problemas se avolumem. Um provérbio da tribo Cherokee afirma o seguinte: ouça os murmúrios para não ter de ouvir os gritos. É um sábio conselho. Ouça os murmúrios para não ter de ouvir os gritos. O que é que estão dizendo nos corredores? O que é que andam falando por aí, nos bastidores? Será que existem murmúrios? Será que existem balbúrdios? O que é de tudo isto que estão dizendo é verdade? Querido, nós temos que prestar atenção a estas coisas. E esses comentários, às vezes, descrevem a realidade. As pessoas geralmente não têm coragem de dizer o que pensam a nós, mas algumas vezes elas dizem aos outros. Então, é sábio prestar atenção a estas coisas. É melhor ouvir e lidar com estas questões antes que os problemas se instaurem de verdade. Outra coisa a se fazer, muito sábia, por sinal, é prestar atenção àquilo que não é dito. O que é isso? Como prestar atenção ao que não é dito? Querido, veja bem, os olhos são a lâmpada da alma, a Bíblia diz. Em outras palavras, os olhos revelam o estado do coração, como está o interior da pessoa. Os olhos dizem muitas coisas. É importante você observar e fazer uma leitura do olhar, ou do semblante das pessoas com quem você convive. Talvez você conviva há 20 anos com a sua esposa ou com seu marido, e por ele talvez nunca ter falado nada, nunca ter se queixado, você imagina que tudo esteja muito bem. No entanto, o brilho que existia nos olhos daquela pessoa, quando vocês começaram a vida juntos, este brilho se apagou. Querido, escute bem, as pessoas elas são diferentes umas das outras. Enquanto alguns despejam tudo o que sentem com uma carga forte de emoção, outros, que são mais retraídos, guardam todas as coisas no coração. Às vezes, problemas de anos atrás, ou de toda uma vida, estão acumulados no coração. E isto
isto tem feito o semblante daquela pessoa decair. Nós temos que perceber se isso está acontecendo. Por isso, temos que prestar atenção ao que não é dito. Às vezes a pessoa tentou falar, o marido ou a esposa tentou se expressar, mas o cônjuge não reagiu bem, ou não reagiu da forma que ela esperava. E aí, porque já existe uma certa dificuldade de se abrir, ou para evitar o confronto, a pessoa enterrou aquilo. E isto por anos vem incomodando e vem roubando a alegria daquele relacionamento. Querido, não é porque pessoas assim, pessoas mais tímidas, são quietas, que elas não estão sofrendo. Ou porque são quietas, que nada de repente esteja acontecendo com elas. Ouça logo os murmúrios, para não ter de ouvir os gritos. Pessoas assim, às vezes guardam por anos os problemas sem conversar com ninguém. Mas chega um ponto onde a pessoa estoura. Ou se não estoura, ela extravasa de uma outra forma. E aí, que muitas vezes o cônjuge cede ao adultério. Não tem ninguém com quem possa conversar em casa, no entender dela. Então busca alguém fora de casa que possa escutá-la. Querido, saber ouvir impede que os problemas se avolumem. Ouça os murmúrios para não ter de ouvir os gritos. É bom estar atento às questões, às pequenas questões. É sábio prestar atenção à própria intuição. Você precisa estar atento ao que é dito e também ao que não é dito. Seja em casa, seja no escritório ou na empresa que você trabalhe. Terceira vantagem, saber ouvir estabelece uma relação de confiança. O que as pessoas mais desejam, tá? E aí incluem-se todas as pessoas. O que elas mais desejam é serem ouvidas, serem respeitadas e serem compreendidas. A partir do momento que uma pessoa percebe que está sendo compreendida por você, ela sente-se mais motivada para entender o teu ponto de vista. O escritor e orador Brian Tracy afirma o seguinte: saber ouvir estabelece um vínculo de confiança que é o fundamento de todos os relacionamentos duradouros. E isto serve para pais e filhos, serve para maridos e esposas, para líderes e liderados, para patrões e para funcionários, para professores e alunos, enfim, isto serve para todos os níveis de relacionamento. Podemos não acreditar, mas é no ouvir, não é pelos conselhos que damos, ou então pela sabedoria das nossas palavras, mas sim pelo ouvir que ganhamos o coração das pessoas. Um dos maiores erros que uma pessoa pode cometer ao tentar ser participativo e significante para aqueles que o cercam é priorizar as suas próprias ideias e as suas próprias opiniões em detrimento da opinião e da ideia dos outros, em detrimento de ouvir os outros. É a partir do momento em que nós nos tornamos aptos para ouvir, que nos tornamos bons ouvintes, que então passamos a conquistar a confiança dos demais. Este é um segredo bastante simples, querido, mas muito poderoso. Quarta vantagem, saber ouvir fortalece a organização. Quando a pessoa é capaz de ouvir, principalmente o líder, o pai de família, o patrão, quando esta pessoa é capaz de ouvir, o lar, a organização, a equipe que ele lidera ou aquele setor em que ele trabalha, fica ainda melhor. Saber ouvir fortalece a organização. O ex-presidente da Chrysler, Lee Iacocca, afirmou o seguinte: saber ouvir pode fazer a diferença entre uma empresa grande e outra medíocre. E isto vale não só para a empresa, mas para qualquer organização. Dar ouvidos a todas as pessoas que ocupam todos os níveis de uma organização, a esposa no lar, os filhos no lar, os clientes, funcionários ali na empresa e outros colegas, saber ouvi-los é o que pode fazer toda a diferença daquela organização. A diretoria da Chili's, uma das maiores redes de restaurantes dos Estados Unidos, a sua sede fica em Dallas, a Chili's construiu um verdadeiro império de restaurantes, são mais de 1.400 restaurantes. Sua diretoria construiu tudo isto sobre este diferencial que é de ouvir o que os outros têm a dizer.
eles descobriram o segredo para fortalecer a sua organização e torná-la diferente de todas as outras. Quase 80% do cardápio desta rede de restaurantes foi elaborada a partir de sugestões dadas por gerentes de unidades da rede de restaurantes. Isso faz muito sentido, né? Os gerentes são aqueles que conhecem a necessidade, são aqueles que mais perto estão do consumidor e por isso conhecem suas preferências. Saber ouvir gerou muitos dividendos para esta empresa. E é sempre assim, né? Saber ouvir gera bons resultados. Quanto mais você sabe, melhor você se torna. Como ser um bom ouvinte? Eu quero dar um pequeno programa de 11 passos para você se tornar um ouvinte melhor. Mas antes vamos para o intervalo e já voltamos. Continue nos acompanhando. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até aos confins do mundo. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por ele se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. De volta com o programa Chaves de Sabedoria. Estamos falando sobre a importância de sermos bons ouvintes. Quais as vantagens de sermos bons ouvintes? Ouvir é a melhor maneira de se aprender. Estivemos vendo na primeira parte do programa. Saber ouvir pode impedir que os problemas se avolumem. Segunda coisa. Terceira, saber ouvir estabelece uma relação de confiança. E em quarto lugar, saber ouvir fortalece a organização. Agora, querido, um pequeno programa de 11 passos para você se tornar um ouvinte melhor. Grave isto. Primeiro, não fique pensando em sua resposta. Numa conversa, é natural ficar maquinando uma resposta, mas evite isto. Geralmente, quando pensamos no que vamos dizer, acabamos nos distraindo da pessoa. E, percebendo isso, a pessoa pode não se sentir encorajada a abrir o seu coração e falar o que sente. Mantenha o foco no que o interlocutor está dizendo e não no que você vai dizer. Segundo passo, lide com as interrupções. Se for o caso, desligue o telefone ou coloque no modo silencioso, encoste a porta, desligue o televisor, enfim, evite as interrupções. Terceiro passo, permita-se prestar atenção. Interrompa, de fato, o que você estiver fazendo.
Se estiver para terminar algo, peça um instante e termine. Ou combine de conversar em meia hora, mas depois dê o máximo de atenção ao interlocutor, sem manter a sua cabeça em outro lugar. Preste atenção de verdade. Quarto passo, demonstre atenção. É importante não só você prestar atenção, como também demonstrar que está prestando atenção. Você sabe que na questão de comunicação, 93% da nossa linguagem é relacional. Ou seja, nós nos comunicamos muito mais com nossos gestos e expressões corporais do que com as palavras. De tudo que comunicamos, só 7% é captado pelas palavras e 93% é captado pelas expressões. Então, a postura sua, a postura do seu corpo é essencial. Né? Procure manter o contato visual com a pessoa, olhe nos olhos dela, interaja com ela. Meneie a cabeça em sinal de que você está compreendendo. Enfim, além de prestar atenção, demonstre para a pessoa que você está realmente prestando atenção. Quinto passo, use o nome do interlocutor. Mencione com frequência o nome de quem estiver falando com você, sem forçar a barra, é claro. Você já deve ter conversado com um vendedor que foi treinado para usar essa técnica. Você sabe que soa artificialismo, né? E isso é tudo que você não deseja. Então o ponto é você não permitir que uma conversa pessoal pareça impessoal. Sexto passo, faça perguntas, mesmo que você não tenha dúvidas. Isso vai encorajar a pessoa a explicar melhor, né? Vai dar segurança para ela falar e talvez evite maus entendidos. Sétimo passo, veja a questão do ponto de vista do interlocutor. Mesmo que você não concorda ou você não aceite, usar a empatia pode permitir que você entenda melhor o que a outra pessoa realmente quer e de que forma você pode ajudá-la. Insistir, querido, em analisar a questão apenas sob o seu próprio ponto de vista é uma das formas de transformar qualquer conversa em uma discussão em que ninguém sai ganhando. Então se coloque no lugar da pessoa. Oitavo passo, não se defenda e evite se justificar. Eu sei que não é fácil, principalmente quando aquilo que você escuta não é o que você gostaria de ouvir. E quando também não é de quem você esperava ouvir. Mas ouça pacientemente. Todo confronto, você tem que pensar assim, todo confronto é sempre uma tentativa de salvar o relacionamento. Se a pessoa coloca as coisas que coloca, é porque ela se importa. Se ela não se importasse, pode ter certeza que ela não iria se expor. Então, seja humilde, entenda a pessoa, espere o melhor dela, faça as devidas correções e com certeza tudo irá concorrer para o seu bem e para o bem da situação. Nono passo, vá além das palavras. Isto é muito importante. Não analise apenas o que estiver ouvindo. Preste atenção às mensagens não ditas, aquelas que ficam nas entrelinhas e que dizem muito a respeito do que a pessoa quer comunicar. Muitas pessoas, elas não têm a facilidade de se expressar. Por causa, às vezes, do nervosismo ou da falta de habilidade mesmo, a pessoa pode não conseguir dizer o que ela gostaria. Ou talvez ela não consiga chegar no ponto. Então dê um desconto a ela. E vá além das palavras. Procure compreender o coração dela. O que há por trás das palavras. Aonde a pessoa quer chegar. Ou o que ela realmente quer dizer. Exerça aquilo que nós dizíamos sobre a diferença de escutar e de ouvir. Não só escute, mas ouça. 10º passo. Observe os bons ouvintes que você conhece. Observe como estas pessoas se destacam dos demais, como elas são agradáveis, como são pessoas queridas, e tente aprender com elas. E 11º passo, observe os maus ouvintes que você conhece. Veja o que eles perdem com isto, ou melhor, o que essas pessoas deixam de ganhar. E pense se você está disposto a abrir mão das mesmas coisas quando custa tão pouco valorizá-las. O escritor e orador Jim Rohn afirma o seguinte: um dos maiores presentes que se pode dar a uma pessoa é a atenção. Eu acredito que isto seja mesmo verdade. Mas, querido, ouvir os outros, ouvir o cônjuge, os filhos, os liderados, os líderes, enfim, ouvir as pessoas que nos rodeiam,
consiste não apenas em um presente para elas. Essa atitude beneficia principalmente aquele que escuta. A partir do momento em que ouvimos os demais, nós passamos a ter acesso ao conhecimento, às percepções, à sabedoria e ao respeito dos outros. Saber ouvir vai acionar todos os recursos da nossa família, da organização, daqueles à nossa volta, e assim vai tornar estas coisas aptas para cumprir suas metas e alcançar sua missão. Saber ouvir é, antes de tudo, um presente maravilhoso que a gente dá a nós mesmos. Vamos orar? Pai amado e santo, quero te agradecer pela tua palavra. A tua palavra, Senhor, que é a tua sabedoria, a sabedoria divina. Senhor, que esta semente que hoje foi plantada neste coração, no coração deste telespectador, possa encontrar uma terra realmente fértil, um coração realmente desejoso e pronto, Senhor, de seguir esta instrução. E então, Senhor, que esta semente, porque é a semente incorruptível, é a tua palavra, possa então vingar, Senhor, e produzir frutos maravilhosos na vida desta pessoa. Senhor, eu te agradeço pela oportunidade de falar a este coração. Esteja realmente transformando, Senhor, a circunstância em que esta pessoa está vivendo e fazendo, Senhor, esta pessoa, Senhor, realmente encontrar, Senhor, por trás destas instruções, Senhor, uma vida realmente satisfatória. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Querido, a diferença entre as fases da vida de uma pessoa é simplesmente a instrução que esta pessoa decide seguir. Falamos sobre a importância de ouvir. Portanto, desenvolva esta habilidade. Torne-se um perito em ouvir as pessoas. Certamente isto trará uma nova dimensão de poder e de realização à sua vida. Deus o abençoe e até o nosso próximo programa.